Amém. Boa noite a todos. Estamos começando nossa terceira aula desse curso de Amartiologia. Meu nome é Luiz e nós vamos gravar o conteúdo dessa aula e depois, juntamente com os slides, essa aula será postada no YouTube. Então, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês concordam que a aula seja gravada, bem como com a sua manifestação. Vocês concordam? Sim, concordamos. Amém. Então, diante disso, vamos dar então continuidade ao nosso estudo. Amém. Bom, então, nós nessa terceira aula, nós vamos tratar esses temas aqui: a lei e os sacrifícios, o pecado, o arrependimento e perdão. Vamos falar sobre a vitória, sobre o pecado e vamos ter um debate razoável sobre: podemos viver sem pecar? Não. Existem, o outro tema que a gente vai debater é: existem pecados imperdoáveis e pecados para a morte? E a outra questão é a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia de Hebreus 6, 4 a 6, que para mim é um dos textos mais difíceis de a gente conversar. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha opinião sobre esse texto, mas vocês fiquem à vontade, se caso vá contra a concepção teológica de você, sua concepção teológica, você fique à vontade em dizer: eu não concordo, minha opinião é outra, e eu vou dar total apoio à sua opinião, mesmo discordando da minha, porque eu tenho ciência do quanto esse texto de Hebreus 6, porque às vezes polêmico. Você pode ter uma opinião até por falta de conhecimento, né? Sim, pode ser. Depois do esclarecimento a gente pode ter uma outra opinião. Mas a blasfêmia mesmo aí, ela é polêmica, né? Até mesmo a blasfêmia do Espírito Santo é também polêmica, esse tema. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Mas enfim, então vamos lá. A primeira questão de leis e os sacrifícios. Por que Luiz, você está trazendo esse tema de leis e sacrifícios? Porque que nós vimos que o pecado, ele é o quê? Ele é uma transgressão à lei divina. Nós batemos bem na primeira aula, e na semana passada a gente conversou bastante sobre isso, que pecado não tem nada a ver com coisas boas ou ruins, ou bem ou mal. Pecado é uma transgressão a uma lei divina. E a gente precisa então compreender sobre como a lei e como as Escrituras tratava a solução do pecado no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Tá certo? Porque alguns pensam ou imaginam que não existe graça na lei. E eu digo para você que essa afirmação ela é completamente equivocada. A lei é uma expressão também da graça. As leis e os sacrifícios que Deus estabeleceu no Velho Testamento eram uma expressão de graça de Deus. Por quê? Qual era a regra com respeito ao pecado mediante a lei? A alma que pecar, essa morrerá. Essa era a regra básica. E no momento que você coloca que Deus estabeleceu os sacrifícios pela própria lei, essa era uma expressão da misericórdia de Deus, que ao invés de requerer do pecador o juízo capital, propôs uma
alternativa. Você queria fazer uma observação? É o que ele disse, sem remissão, sem derramamento De sangue, não há remissão de pecados. É escapatória para a pessoa, é a graça do Senhor. Né? Tinha um recurso. Há um recurso, houve um recurso de Deus. E nós vimos na semana passada, e na primeira aula, que até mesmo na queda de Adão e Eva, Deus expressou a sua misericórdia, Ele mesmo oferecendo, dizendo à humanidade, de que, em Gênesis 3,15, que o sangue dele seria derramado, seria a serpente mordendo o filho da virgem, em Gênesis 3,15, quando fala de que o filho da virgem pisaria a cabeça da serpente, mas ela lhe feriria o calcanhar, fazendo uma referência ao sacrifício que o próprio Deus faria na pessoa de Jesus Cristo, e também o próprio Deus, no capítulo 3, provendo um sacrifício, que é o tecer roupas para Adão e Eva, o fez como? Com peles de animal. Se houve pele de animal, houve derramamento de sangue. O animal foi esfolado, foi morto, esfolado, foi tirado a pele, e essa pele fez roupas para Adão e Eva. Pois não, meu irmão? Como que se identifica o pecado na outra pessoa? Por exemplo, quem tem essa capacidade de falar assim, esse irmão está pecando? O Senhor fala que o homem não deve se condenar, se examinar. Examine-se a si mesmo. Tá? Se nós pecamos por pensamento, palavras e obras, né? Certo? Eu posso estar pecando por pensamento. Então, eu acho que tudo que é pecado, nós mesmos conseguimos discernir. Entendeu? Correção. Você não consegue discernir. Quem faz o discernimento em você é a ação do Espírito Santo. Certo. Então, é uma ação externa de Deus sobre a sua vida, mostrando para você que o seu ato, o seu pensamento, o seu sentimento não é legal, que é contrário à vontade do Senhor. Porque o homem, que foi que a gente conversou na aula anterior, na aula passada, ele está disponível no YouTube, que você pode ouvir depois, o homem, ele é naturalmente caído. A sua essência hoje é uma essência caída, pecaminosa, constantemente. Esse é o estado que a Bíblia chama, que teologicamente chamamos de pecado original. Tá? Então, a dupla função da lei. A lei, então, ela teve a função de revelar tanto juízo quanto salvação. Que a gente viu que a lei é que aponta um pecado. Que o pecado é uma transgressão da lei. Então, se existe lei, existe pecado. Aquela expressão que a gente viu, que é um conceito legal. Só existe crime, se existe uma lei que estabelece aquilo como crime. Se não existe lei, mesmo sendo uma coisa considerada para alguns... Não, crime seria anterior que o defenda. Exata. Esse é o princípio do Códice Romano. Nem pena sem prévia combinação. Exatamente. E esse é o mesmo princípio de Deus. Deus estabeleceu esse princípio legal. Então, quando o Senhor, em Romanos, o apóstolo Paulo faz essa declaração de que qual foi então a função da lei? A função da lei foi para mostrar ao homem que ele era pecador. Então, essa seria uma revelar juízo. Mas, ao mesmo tempo, a função da lei veio para trazer salvação. Porque a Bíblia também fala, lá em Colossenses 2,17, Hebreus 8,5, Hebreus 10,1, Romanos 8, 3 e 4, que a lei, ela era a sombra da obra redentora de Jesus. A lei era uma imagem refletida na terra daquilo que Deus iria fazer ou estava fazendo nas Escrituras. Vamos ver esses dois textos? Vamos ler.
a lei como juízo. Alguém, por favor, abre Ezequiel 18, 20. Outra pessoa leia Romanos 9, 22. E outra pessoa Romanos 3, 19 a 21. Por favor. A alma que pecar, essa morrerá. Só essa primeira parte. A alma que pecar, Essa morrerá. juízo. Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue, ou seja, sem morte, não há perdão. Romanos 3, 19 a 21. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juiz de Deus. Porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então, pela lei temos o conhecimento do pecado. Trazer juízo. E o 21º, né? É até o 21º. Mas agora, sem lei, tem-se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Amém. Agora, a lei também, como eu disse, ela também reporta a salvação. Colossenses 2,17. Quem achou? Colossenses 2,17. Vamos lá. Colossenses 2,17. 2,17. Que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então, falando que a lei é sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Hebreus 8,5. Eles servem um santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, quando fala da lei, tudo aquilo que descreve da lei, a descrição do santuário, das obras, dos sacrifícios, tudo era uma cópia daquilo que existia nas regiões celestiais e espirituais. O altar de incenso, o altar de sacrifício, o altar de holocausto, o véu, o tabernáculo, tudo aquilo ali, o texto fala que era uma imagem, aquilo que estava aqui era um reflexo das coisas que existiam na presença de Deus nas regiões celestiais. Romanos 8, 3 e 4, quem achou? A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez com que a lei era capaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nossos pecados. Por isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Perceba que a lei veio para a manifestação do Filho. Se não houvesse lei, o Filho não viria para ser o nosso sacrifício, para morrer em nosso lugar. A necessidade de Jesus ter vindo ao mundo para morrer em nosso lugar foi para satisfazer e cumprir a lei. Se Deus não tivesse estabelecido a lei, não estabeleceria o conserto, não teria como necessidade de haver o conserto previsto na pessoa de Jesus Cristo. Então a lei, ao mesmo tempo que ela nos condena, ao mesmo tempo ela também nos mostra, nos revela a salvação. Não que a própria lei salve, e o apóstolo Paulo ele faz referência bem clara, isso lá em Romanos capítulo 7. Não, ele não diz que a lei salva, mas a lei revela-nos a salvação, que a salvação só pode vir de Cristo. Amém? Pois não? Existem leis, várias leis. Tá? Nós temos a nossa lei balizada na Bíblia. Os chineses e japoneses têm lá o Buda, né? Sim. Cada um dos povos tem
o seu balizamento de... Legal. Tá. Nesse caso aí, tem umas leis que são mais severas que as outras. Certo. Eles cumprem rigorosamente. Eu fico analisando assim, qual a lei é a mais menos errada ou a mais justa, entendeu? Entendi. Diante desse universo de leis, existem leis humanas e a lei divina. Quando nós vemos lei divina, é a expressão da vontade divina. Se a gente for fazer esse tipo de análise, então as leis humanas são expressões do quê? Da vontade humana, da sociedade humana, da cultura humana, da história humana. E a gente viu de que nem sempre a vontade humana, o pensamento humano está alinhado à vontade divina. É o que mais tem. Então o que nós temos que nos prender é a lei e a vontade divina. Esse é o conceito de lei que a gente está querendo. Independente das demais leis que a sociedade tem estabelecido no mundo onde estamos inseridos. Amém? Então vamos seguir adiante. Então, na questão dos sacrifícios, para cada pecado, no livro de Levítico, ele descreve um tipo de sacrifício específico e de acordo sempre com a condição financeira da pessoa. Então, se era uma pessoa abastarda, quase sempre esse sacrifício para o seu pecado era um cordeiro, um touro, um animal de grande porte. E quando era uma pessoa de menor poder aquisitivo, não, era uma rolinha ou um pombinho. Tanto é que lá no Evangelho de Mateus, quando Maria e José vão oferecer sacrifício de purificação por eles levam 2 rolinhas e 2 pombinhos, por conta da obrigação da lei de quando a mulher dava à luz ao filho, esse era o tipo de sacrifício para remissão do seu pecado, para purificação. E quando a pessoa era pobre, essa era a condição. Mas aí vem aquilo que Davi falava. Eu não vou à presença do Senhor para a remissão do pecado, algo que não me custe. Mesmo que seja para a pessoa pobre, havia um custo. Mesmo que fosse um custo proporcionalmente pequeno. Quando a mulher dava luz, isso. Ela tinha que oferecer uma oferta de... Porque o ato de dar luz era pecado? Então... Por causa do sangue, ela se tornava impura. Do sangue do ato de dar a luz. Ela se tornava impura. E aí, então, ela precisava ser purificada. E está lá, depois você pega o livro de Levítico e tem as diversas tratativas de Deus, onde Deus colocava, tanto por questões da lei sanitárias, de saúde física ou mesmo de cunho moral. A gente vai falar alguma coisa sobre isso agora. No Velho Testamento, lei e o sangue. Em Levítico, Deus estabeleceu 4 tipos de ofertas e sacrifícios. No livro de Levítico, existem 4 tipos que são estabelecidos como ofertas e sacrifícios para que a lei assim estabelecia. E que são elas? As ofertas de holocausto, as ofertas de... Aqui a bolinha ali. Holocausto, manjares, pacíficas e pecado. A tradução de oferta de holocausto, no hebraico, tem essa palavra ola, que queria dizer totalmente queimado. Oferta de holocausto era quando um sujeito livremente, por livre e espontânea vontade, ia à presença de Deus, na pessoa do sumo sacerdote, reconhecendo que ele precisava ter alguém que substituísse por alguma falta que ele tivesse cometido. Então era um ato voluntário. O sujeito fala assim: eu preciso ir à presença do Senhor, oferecer o meu pecado, oferecer uma oferta de holocausto.
Uma autoanálise. Era uma autoanálise. Ninguém chegava e dizia para ele: você pecou, fez isso de errado. Você fez isso ou você fez aquilo. Não há descrição na oferta de holocausto de justificação de motivo. De chegar a pessoa e falar assim: sabe, sacerdote, eu pequei. Eu fiz isso. O livro de Levítico não descreve nada. Era apenas um ato da pessoa com Deus. Mas quando ele chegava para o sacerdote para fazer uma oferta de holocausto, ele estava reconhecendo: eu sou um pecador, a minha condenação é a morte, mas eu estou trazendo uma oferta a Deus para substituir o meu pecado. É o que a Igreja Católica fala se confessar, né? Não, sim, desculpa. O cara ele vai se confessar, seria mais ou menos isso. Ele vai lá e conta para o padre: olha, eu pesei na bola, pequei. Aí o padre fala: então, para tu se redimir, tu vai rezar 10 Ave Maria. Aí já sai. É mais ou menos por aí. Não é por isso não. É o contrário. O camarada não chegava para o sacerdote e dizia para ele o que ele tinha cometido. Certo. Ele já chegava e dizia: eu cometi. Minha condenação é a morte para o meu ato. E eu quero que essa culpa seja retirada de mim. E aí ele oferece um animal em holocausto para substituir a morte dele. Essa oferta de holocausto, ela é a expressão exata da obra de que Jesus Cristo fez na cruz. Pois não. Era um arrependimento. Ele reconhecia que estava arrependido. A oferta de holocausto era a única oferta que era totalmente queimada. Nenhuma parte do animal era separado para os sacerdotes. Era como se fosse uma resposta exclusiva para Deus. E como eu disse, nessa oferta de holocausto, com o fato de totalmente queimado, cada ofertante se identificava com a sua oferta. Então ele chegava no ato, o livro de Levítico descreve que ele impunha as mãos sobre o animal. Esse ato de impor as mãos, disse: olha, animal, você está assumindo a minha culpa, porque quem tinha que morrer aí queimado era eu. O que o bichinho tinha a ver com isso? Pois é. Não tem nada. Mas acontece um problema que você já apontava para o Senhor vamos Jesus. lá. Isso era uma metáfora de quem? Isso era uma imagem daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Eu vou transferir a sua observação. O que Jesus tinha que fazer naquela cruz? A cruz nem era dele, era de Barrabás. Não, a cruz era sua. Não, peraí. Era minha. A cruz era nossa. O que ele tinha que fazer lá? Ele tinha que nos substituir. Pois não. Sim, foi a aula passada, o que é a salvação, né? A gente falou um pouco na aula passada. Ouça o áudio no YouTube. Isso. Pois não. Pastor, realmente, aí é o que a palavra diz: o espírito contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Não desprezará o Senhor. Foi de uma maneira voluntária. Exato. A pessoa chegou, está perdoado. Os 3 primeiros ofertas, elas são, todas as ofertas são voluntárias. Ninguém chegava e impunha aos outros que deveriam oferecer um sacrifício. O segundo tipo de oferta é a oferta de manjares. A oferta de manjares era uma oferta preparada e apresentada a Deus como uma refeição. Mas não era uma refeição. As pessoas pegavam pão, pegava a flor da farinha, a melhor parte da farinha. Farinha não é uma coisa cara. Então qualquer pessoa poderia fazer pão. Né? Pão era farinha e água. Qual era a característica principal desse pão? É que ele não poderia ter fermento. Era uma oferta
onde não poderia ter fermento. Ele levava ao sumo sacerdote, uma parte era queimada no altar de incenso, e a outra parte o sacerdote comia. Era para alimentar o sacerdote. Ele poderia e deveria comer daquela oferta. E o que ela apresentava? Ao fazer a oferta, quem estava oferecendo era uma oferta simbólica a Deus de como está a sua vida. Eu quero ter uma vida sem fermento. Eu quero me santificar. Eu quero me consagrar. Então era uma oferta onde as pessoas chegavam a Deus com uma expressão de desejo. Senhor, eu quero estar junto de Ti. Senhor, eu quero Te adorar. Eu quero me prostrar. E isso a lei estabelecia. Isso a lei estabelecia como uma necessidade. Nós temos que ter essa necessidade de estar sempre na presença do Senhor, de estar nos santificando, de estar buscando, de estar levando a Deus a nossa oferta de manjares. Tinha um caráter de adoração, segundo Levíticos 2, de 1 a 16. O terceiro tipo de ofertas eram aquelas ofertas pacíficas, ou ofertas da comunhão. Por que era chamado de ofertas da comunhão? Porque ao celebrar essa oferta, essa parte dessa oferta era queimada, o sangue e as vísceras eram queimadas, mas ela poderia ser comida pelo próprio ofertante, pelo sumo sacerdote e por qualquer outra pessoa que eu quiser chamar para comer junto comigo e com o sacerdote aquela oferta trazida ao Senhor. Era uma oferta pacífica, era uma oferta que espelhava a comunhão com Deus, que poderia ser compartilhada com todos. A única coisa que era separada para Deus era o sangue e a gordura. E essas eram queimadas no altar de sacrifício. E, por fim, a oferta pelo pecado. Pastor, qual é a diferença da oferta de holocausto para a oferta pelo pecado? Grande, porque a oferta de holocausto era totalmente queimada na presença de Deus. Já a oferta pelo pecado, não. Uma parte dessa oferta ficava para o sustento também do sacerdote. E que tipos de ofertas eram essas? Eram mais pelas ofertas rituais, como a questão da mulher que deu à luz, a mulher que ficou menstruada, o homem que tocou uma pessoa que estava morta, ele tem que se purificar, e todas as demais leis que estão no livro de Levítico de purificação. Se você tocou num animal impuro, e assim vai. Então essa oferta pela culpa para uma purificação ali, palavra-chave é aquela ali, cerimonial. E o que era curioso nessa oferta é que era a representação que ela tinha, que parte dela era queimada fora do arraial. Não era não queimada ali no altar de sacrifício. Era retirado e era queimado lá fora, como se fosse, olha, nós não queremos transgredir os mandamentos de Deus, e isso tem que ficar fora da minha vida e fora da vida da igreja, fora da nossa comunidade. Lembra aquela metáfora que a gente viu sobre a questão da bênção e da maldição? Que a gente viu que o peso da bênção é muito maior do que o peso da maldição? Esse é um ato onde eu estava, então, querendo traduzir bênção para toda a comunidade. Então, quando o camarada ia à presença de Deus para oferecer uma oferta pelo pecado, pela purificação, é porque ele queria continuar tendo comunhão com o corpo, porque senão ele teria que estar afastado. Esse era o grande problema, por exemplo, do leproso. Porque o leproso
por ele estar imundo, ele tinha que viver fora da cidade, fora da comunhão. E por isso, quando Jesus cura o leproso, o que ele fala para ele? Que se apresentasse ao sacerdote e cumprisse o rito cerimonial da oferta de purificação, para ele voltar a ter comunhão com o corpo, com o todo. E aí a gente pode ver que quando nós pecamos, toda vez quando você peca, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, se uma parte do corpo está doente, todo o corpo padece. Quando você peca individualmente, o corpo, a igreja toda, sente algum tipo do impacto desse pecado. Mesmo que seja uma coisa, digamos assim, como o pessoal fala, um pecadinho branco. Tá certo? Que, no geral, o pecado, onde há pecado, não há prosperidade. Parece que assim, há uma coisa que impede essa prosperidade. Não necessariamente, porque existe muita gente, bandido, ladrão, no sentido, irregular, digamos assim, que é prosperidade, eu não estou dizendo Eles não têm financeiramente. conhecimento do que é pecado. Não, mas eu não estou dizendo nesse sentido, não. Ah, entendi. Eu coloco assim, quando há pecado não há prosperidade, no sentido assim, você vai ver saúde, família, há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio na vida da pessoa, exatamente. O pecado provoca isso, desequilíbrio, desestrutura. O cara pode ter até rios de dinheiro, mas a vida dele é uma droga. Né? Você falou alguma coisa, Veloso? Não? Então vamos lá, próximo. Eu fiz questão de trazer esse pecado, arrependimento e perdão. De uma certa forma, a gente tem conversado isso o tempo todo aqui na nossa aula. Mas fiz questão de colocar um slide e parar novamente para a gente tentar compreender como é que Deus soluciona a questão do pecado. No Novo Testamento, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, o sujeito que pecava, ele tinha que se reconhecer pecador. No Novo Testamento, esse reconhecimento vinha por um sentimento de arrependimento e confissão. No Velho Testamento, é de reconhecimento e sacrifício. Qual é a diferença? É que no Novo Testamento, quando fala de confissão, não é apenas você dizer, Deus, eu fiz isso. É você confessar que, Senhor, o Senhor morreu na cruz por conta disso, por conta desse pecado. Esse é o sentimento de confissão que o Novo Testamento nos traz. Não é apenas você reconhecer que você fez algo de errado, mas é você reconhecer que por conta desse erro que você fez, é que Jesus foi morto, crucificado e derramou o sangue dele no seu lugar naquela cruz. Por isso, todo sacrifício só tinha legitimidade se fosse associado a um sentimento real de arrependimento. Aí você pode dizer assim, pastor, o que comprova isso? Salmo 51, 17. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Perceba que o próprio salmista, ele associa então de que se eu levar a oferta, se o Velho Testamento levasse a oferta de sacrifício, apenas, eu pequei, vou mandar um cordeiro lá para suprir isso não tinha valor. Só teria valor se, associado com a oferta, houvesse um sentimento de quebrantamento na presença de Deus. O ato de Judas se enforcar foi um arrependimento? Não sei. Bela resposta. Tá. Porque se Judas será salvo ou não, não compete a nós. Compete ao Senhor. Né?
Então, se eu sei de correntes, majoritariamente a tradição evangélica afirma que Judas não teve salvação. Mas vários teólogos e comentaristas de respeito fazem algumas ponderações que são interessantes. Tá certo? E que não vale a pena, que eu não vou, que eu vou ser sincero para vocês, que os argumentos dela foram bastante consistentes. Contudo, eu ainda acho, o Luiz acha que não. Mas o mais seguro a dizer é que quem tem a resposta disso é o Senhor. Essa, digamos assim, é a resposta que eu dou para qualquer um, que é o que eu tenho mais segurança. Você falou anteriormente que a gente pegava o animal, olha, o meu pecado é de morte, mas o animal vai morrer por mim. Nesse caso, Judas morreu mesmo porque ele sentiu o pecado, em tese, entendeu? Ele sentiu remorso, o arrependimento, e não tinha que ninguém pagar pelo que ele fez. Ele mesmo foi lá e... nessa hora. Mas ele foi chamado do filho da perdição. Também. Então, estou dizendo, existem... A gente não vou entrar nesse debate agora, tá bom? Eu só coloquei que existem essas duas opiniões, tá certo? E hoje eu prefiro dar essa opinião que responde ao Senhor e pronto, acabou. Sabe a decisão. Como dizer se houve ou não arrependimento de alguém? Aí talvez seria o caso de Judas, se você quiser. A gente não sabe. Só Deus. Só pelo Senhor é que a gente pode... só o Senhor pode dizer se houve arrependimento ou não. Contudo, as Escrituras nos dão alguma luz. A luz não é para a gente olhar se o fulano se arrependeu ou não. A luz deve ser para orientar a nossa atitude de arrependimento, amém? Então, segundo Crônicas 7,14, há um texto muito conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos seus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Nesse texto, o cronista fala de humilhação, de prostração diante de Deus, chegar, Senhor, eu reconheço, se humilhar na presença de Deus, reconhecendo o seu pecado, quebrantamento e mudança de caminhos, de atitudes, de comportamento. Aí você vai dizer, então eu vou ficar olhando se o irmão vai se humilhar, vai se quebrantar e vai mudar. Se ele não tiver feito nenhuma dessas, ele não se arrependeu. Deve ser dessa forma que você deve fazer uso desse texto. Você deve fazer uso desse texto para você. Sempre para você. Não olhe para o cisco do seu irmão. Olhe para a sua trave. Então, verifique se você está se humilhando de fato na presença do Senhor. Se você está se quebrantando na presença de Deus. E se você está mudando de caminho. Isso significa que você se arrependeu ou não. Pois não, irmão. Esse arrependimento, ele não pode vir a se arrepender de algo que fez, né? No momento se arrependeu, mas depois voltar a fazer a mesma coisa. Pois é. Por isso que a Bíblia está colocando que Jesus, quando coloca essa questão de arrependimento, sempre está associado a que você não volte a cometê-lo. Ou que você, pelo menos, aí a gente vai falar mais à frente, resista, enfrente a questão do próprio pecado. O fato é que Deus faz isso. Obrigado que quem trouxe água aqui para mim. E eu vou compartilhar algo com vocês. Estamos aqui como adultos, então eu posso falar para vocês. Quando eu era jovem, adolescente, no vigor da adolescência,
dos hormônios, tinha o problema da masturbação, eu como homem. E aí uma vez, eu querendo lutar contra a questão, resistindo para não me masturbar, eu estava no banheiro tomando banho. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí eu fiz assim, misericórdia de mim. Encostei a mão no chuveiro, tomei um choque. Nunca mais. Olha, acabou. Né? Eu que eu estou mostrando, esse exemplo jocoso que eu trouxe para vocês é que, por mais que alguém poderia dizer, mas é um adolescente, está na flor dos hormônios, algo até compreensível, justificável, coisa parecida, era algo que eu sabia que era contra a vontade do Senhor e que eu tinha que confrontá-lo. E aquilo me assombrava de manhã, de tarde, de noite. E quando a gente clama ao Senhor, busca ao Senhor, Deus nos dá livramento. Às vezes é meio elétrico, é chocante esse livramento de Deus, né? Mas o fato é, meus irmãos, que Deus se agrada de um coração arrependido. O que a gente percebe em Deus, que Ele reconhecendo o ser humano, o que mais agrada a Deus não é necessariamente o não cometimento, mas um coração arrependido. Isso, na lógica do ser humano, isso não é absurdo, porque alguém poderia dizer, poderia dizer, puxa vida, então o cara fez errado, só porque ele se arrependeu, Deus vai se agradar dele, e o outro que ficou lá e não fez, Deus não vai se agradar dele. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou falando é, se uma pessoa procura ter uma vida íntegra, e a gente sabe que tem muitas pessoas que não servem a Deus, e têm uma vida íntegra, se comparado a algum outro, que não tem uma vida íntegra, mas que, apesar dessas falhas que ele tem, ele sempre chega à presença de Deus arrependido, Deus se agrada muito mais desse do que o outro. Pois não. Davi, ele é um grande exemplo disso. É o exemplo disso. Porque fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, aí você olha a misericórdia, viu? Fala, poxa, mas eu acho que é por isso. É exatamente. Ele estava sempre disposto a... Sempre quando ele se cometia um pecado, ele se arrependia. E se arrependia como o próprio salmista fala no Salmo 51. De forma plena e verdadeira. Mas vamos ler esses textos aqui. Lucas 5:32, Lucas 15:10, 2 Pedro 3:9 e Tiago 4:8. São textos importantes. Por favor. 32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Perceba, Deus vai muito mais atrás do pecador arrependido do que aquele que se diz justo ou certo. Lucas 15:10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O peso de um pecador arrependido dá a ideia até de um não pecador que não tenha feito nada de errado. Todas essas questões é porque Deus, quando olha o homem, ele sabe que o homem ele tem um pecado original, ele está numa condição naturalmente em pecado, mesmo ele, entre aspas, fazendo somente o que nós achamos que é correto. Mesmo ele fazendo tudo certinho, ele vai continuar sendo um pecador. Próximo, 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí vem esse texto de 2 Pedro,
que Deus é aquele que é paciente com o pecador. E ele vai, e o Espírito Santo fala uma, fala duas, fala três, ele persiste. Tem uma música de um cantor cristão de alguns anos atrás, que o poeta fala o seguinte, que Deus já está rouco de tanto gritar e você não escuta. Mas ele faz isso mesmo, ele fala uma, duas, três, quatro, cinco. Enquanto o camarada estiver vivo, ou enquanto ele não blasfemar contra o Espírito Santo, ele estará acessível ao perdão de Deus. Tiago 4,8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Isso. Achegai-vos a Deus e Deus vos achegará. Perceba essa questão de que vá ao encontro do Senhor. E mesmo você numa condição de pecador. Aí quando fala o Tiago, está falando sobre a questão. Tiago escreve para ex-judeus que estavam dispersos pelo mundo, que tinham chegado ao cristianismo, e eles tinham uma concepção ainda judaizante das coisas. E aí o Tiago fala assim, olha, acheguem-se ao Senhor, e Deus vai se achegar até vocês. Porque alguns pensavam então de que para eu me achegar a Deus, eu preciso estar completamente purificado, perfeito, e etc. Não, achegue-se a Ele como você está, e Deus vai se chegar até você. E até hoje muita gente tem muito esse conceito. Exato. Então o perdão é a retirada da condenação, onde o próprio Deus, da pessoa de Jesus, assumiu essa condenação, satisfazendo o preceito divino de que a consequência do pecado é a morte. Bom, agora vamos conversar. E aí? Podemos viver sem pecar? Ah, difícil. Seria ótimo. Também gostaria muito. Seria ótimo. Há teologias que dizem que sim. Eu não concordo muito não. A gente peca até no pensar. Mas há pessoas que pensam que sim. Ah não, se você viver em oração, buscando o Senhor, em jejum, em oração, ali na presença do Senhor, você pode ter uma vida sem pecado. De fato, esse é o ideal que Deus quer de nós, que a gente tenha uma vida sem pecado. Contudo, apesar de a gente deve ter que reconhecer que o pecado deve ser um acidente às nossas vidas, a resposta a essas perguntas é não, que a gente não consegue viver uma vida sem pecado. Por quê? Porque estamos revestidos de corruptibilidade. O nosso, não vou dizer que é o nosso corpo, tá? Porque às vezes a gente pensa, sempre associa esse texto ao corpo físico. Mas estou falando, enquanto estamos ligados a essa mente, a essa alma, nós estamos vivendo numa condição corruptível. Porque não é o corpo que é ruim. O que é ruim? A mente. A mente está ligada no corpo, é onde acontecem as suas emoções. A mente está onde está onde eu falei para uma pessoa, onde estão as suas sinapses nervosas, onde estão os seus desejos, onde estão as suas vontades. Ali está a sua mente. Isso é corrupto. E aí leva o seu corpo físico a uma condição de corruptibilidade também, porque aí o corpo, né, quer ter aquelas emoções, aí a gente tem que orar e tomar choque, né? Tem até a máxima que diz que
Quando Pois a não. cabeça não pensa, o corpo... Padece. Então, essa questão está bem clara lá em 1 Coríntios 15, 53, 54 e Romanos 7, de 18 a 25, que eu vou deixar para vocês lerem. Tá bom? Pois não. Aquele bem que eu O Romanos 7, 18 a 25, é o apóstolo Paulo falando que o bem que eu quero fazer, esse bem eu não consigo fazer. O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então essa condição de a gente estar querendo, mesmo sabendo o que é a vontade do Senhor, se esforçando ao máximo para seguir essa vontade, muitas das vezes, e o próprio apóstolo Paulo reconhece, que ele não reconhece que ele não tem êxito em fazer isso. Só é possível vencer a condição de pecador por meio de Cristo em nós. Essa é a contraposição à ideia, porque às vezes alguns podem então pensar, bom, se eu não vou conseguir ter uma vida sem pecado, então vou chutar o pau da barraca. E não é isso. Por isso que 1 João coloca que a condição de pecador, por meio de Cristo, nos leva a um sentimento de rejeição ao pecado. Percebam? Vamos ler esses textos que são importantes. 1 João 3, de 6 a 9 e 1 João 5, 18. Por favor, quem achou, pode ler. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semelhança de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Percebe? A Bíblia coloca então a um novo nascimento, a uma nova condição emocional, espiritual e até mesmo física, eu creio. Todo o indivíduo, então, como passa a ter o Espírito Santo na sua vida, esse Espírito Santo ele vai agindo na mente, na alma, no espírito, no corpo do sujeito, levando-o a ter uma vida o mais oponente ou resistente ao pecado possível. É aquilo que Paulo falou em Romanos 12, de renovação de entendimento, de metanoia, de mudança de mente, de mudança de olhar, de mudança de pensar. Mas essas coisas, elas não são no estalar de dedos. Como a pastora Tim bem colocou, ela é processual. Mas o que Deus faz? Deus coloca uma disposição mental, emocional no seu coração de contrapor esse pecado. Eu me lembro, assim que eu me converti, eu amava heavy metal. Eu me converti aos 16 anos. Quando eu estava voltando da igreja para minha casa no dia da minha conversão, eu pensei comigo mesmo, se alguém da igreja ficar falando esse negócio aí de não ouvir o meu AC/DC, tá fora. Meu Iron Maiden, não, que isso. E aí,
que com o conteúdo das letras dessas bandas de rock são conteúdos extremamente contrários à palavra de Deus. E aí então um dia, naquela semana mesmo que eu me converti, eu estava ouvindo na minha casa, e heavy metal você não escuta baixo, né? Tava lá rasgando, a caixa tremendo no meu apartamento lá onde eu morava, na casa da minha mãe, apartamento da minha mãe, na Asa Sul. E aí, enquanto eu ouvia, me veio um sentimento de opressão, de sufoco, que eu não tinha antes. Aí eu desligava, passou. Ah, passou, que bom, vou ouvir de novo. Aquele sentimento veio novamente. Aí eu diminuía, desligava, passava. Alguém poderia dizer, era o diabo. Não era o diabo, não, gente. Eu fiz essa pergunta assim, então, para Deus, naquela hora. Deus, será que o Senhor não quer que eu ouça isso? Por isso que eu estou tendo essa sensação? O Senhor que está constrangindo o meu coração, minha alma, minha mente, meu espírito? Eu não ouvi Deus falando sim, porque não precisava. Naquele mesmo dia eu peguei toda a minha coleção de discos e fitas e queimei. Então, percebe, quando existe a ação do Espírito de Deus, ele desencadeia um sentimento reprovável à prática do pecado. Mas eu estava fazendo algo que era desagradável a Deus? Era. Estava pecando ao fazer isso? Estava. Então o que o Espírito foi fazendo? Foi constrangindo, foi apertando. Se eu não houvesse me convertido, o que eu faria? Ignoraria a voz do Espírito de Deus. Mas quando você tem esse sentimento que João, como a pastora Tim acabou de ler, que 1 João fala, você tem uma decisão de não continuar naquela prática. Você é convencido por Deus a não viver assim. Pastor, pois não. A questão aí eu tive esse sentimento também, eu já tive problema com álcool, né? Uhum. Então, assim, aí lá na minha casa, na casa da minha mãe, todo mundo muito bêbado ali, e eu vi aqueles litros de uísque, aquelas bebidas ali, e eu peguei, guardei, falei assim, mas se eles procurarem? Eu queria derramar, eu queria quebrar naquela hora. Mas aí veio aquela coisa, não é assim. Aí eu fui escondi, mas eu escondi bem escondido. Isso passou uma semana e ninguém me procurava. Eu falei, não, mas eles compraram com o dinheiro deles. E aquilo ficou meio... Mas aí teve um certo dia que eu vim assim, sentei naquela paz, e qual a atitude que você faria? O que você faria? O que você não quer pra você? Aí eu falei, é isso mesmo. Fui lá, tirei de onde eu tinha escondido, cheguei lá fora, sabe, assim, aí abri aquele litro de uísque e derramei, sabe? Foi derramando assim. E aquilo foi assim, aquilo foi em mim. Trazendo um alívio. Paz. Meu Deus. No caso específico, a fita era minha, né? Então eu podia queimar à vontade. Né? Mas aí você também pensava, né? Podia dar para outra pessoa. Mas como era meu, eu tinha autonomia. Sim, mas aí no caso você deu problema depois, né? Posso contar uma? Pois não, pode, minha irmã, pode. Quando eu me converti, a gente tinha muitos discos assim, sabe, maravilhosos. Até alguns até meio premidos, né, que falavam umas coisas, alguma opressão. Quando eu me converti, aquilo ali, para mim, não valia mais nada. Aí eu peguei, tinha um menino assim, falava, vamos pegar isso tudo aqui, vamos jogar fora, vai queimar, vai acabar com tudo. Aí os meninos, meus filhos eram meninos, né, adolescentes, aí pegaram, foram lá para um lado, um mato grande lá que tinha, aí os meninos jogaram fora, né, os discos. Pastor, vou dizer uma coisa, o meu vizinho do lado ficou
ficou de mal comigo por causa disso. Porque ele queria a tua coleção. Ele ficou de mal, ele depois o que é complicado, porque eu joguei fora em vez de dar para eles. Eu aprendi o seguinte, que aquilo que não é bom para mim, não é bom para os outros. Foi dessa forma. Aí joguei fora, aí ele ficou de mal. 1 João 5,18. Posso falar uma coisinha? Pois não, rápida? pois não. Eu acho que dentro desse ensinamento da palavra para nós fica claro que nós não precisamos limpar ninguém, nós só devemos pregar. Porque o próprio Espírito convence a pessoa dos seus pecados. Sempre é o Espírito. E muitas vezes nós queremos fazer essa função De advogado de Deus ou de ação do Espírito Santo. Não, você tem que fazer. É engraçado. Tem que, isso. porque também não pode ser externo, né? Sim. Isso é uma coisa voluntária e pessoal. Exato. Comigo, bichinho. 1 João 5. 1 João 5, cadê? 18. A pastora já leu. Ela leu, foi esse? Não, ela leu 1 João 3. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Perceba. O maligno não lhe toca. Porque nascido de Deus não peca, tá claro? Sim, porque nascido de Deus. E aí outras traduções falam, não vive na prática do pecado. Esse é o mesmo contexto de 1 João 3. Então perceba o seguinte. Quando você vive na presença de Deus, e está buscando o Senhor, você não vai pecar por ação do diabo. Você vai pecar por ação da sua carne. Eu trago ali acho que não está nesse, está no texto. Em Romanos aí ele fala, né? Isso, leia, pois não. É esse aqui, ó. Pois o pecado não os dominará. Esse Exato. aqui é o problema, é o grande problema. Né? A questão é que quando nós não estamos em Cristo, nós estamos sobre a tutela, sobre o jugo do pecado. E agora que somos novas criaturas, nós temos autoridade para vencê-lo. Mas nós temos a condição ainda de pecador. O que o texto fala é que nós podemos ter uma vida de intimidade com o Senhor, não de infalibilidade. Infalível seria se você não pecar, não é isso. Mas uma vida de intimidade com o Senhor, de uma busca, de você estar vencendo, de você estar tendo vitória sobre o pecado. Eu acho que tem a ver como se fosse um estilo de vida, né? Exato. De encontrar Jesus, o pecado é quase um estilo de vida. Isso. E depois que você tem Cristo, sua vida não é mais assim. Pode acontecer, acontece. Pecados, acontece momentos que você desagrada a Deus, mas não é a sua forma de viver. Não. Você passa a conhecer a verdade, né? Isso. E aí vem o próximo tema ali. Que a responsabilidade da gente militar contra o pecado e contra essa natureza, ela é nossa. Como eu disse, quem vai fazer você pecar conforme Tiago fala, se chama você mesmo. Porque lá em Efésios, no capítulo 6, nós vemos que Deus coloca, como ele fala assim, olha, que nossa luta não é contra a carne, nem com sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestes. Ah, então, pastor, eu vou ter que brigar contra o diabo, coisa parecida? Não. Não é isso que o texto fala. Porque Efésios 6 descreve a armadura de quem? De Deus. E aí descreve os elementos da armadura. Capacete, a salvação, escudo da fé, acinturados, não é o cinto da verdade, ele fala acinturados com a verdade. A própria verdade é o cinto, acinturados com a verdade. É diferente do cinto da verdade, do que a própria verdade te acinturando.
a couraça da justiça. Todas essas descrições dessa armadura são elementos de proteção. Cinto, couraça, as sandálias, a preparação do evangelho, todos são elementos de proteção espiritual. Deus te reveste com essa armadura. Então, apesar de as assertivas do inferno, das hostes espirituais, você tem o escudo da fé te protegendo, etc. O capacete da salvação, a couraça, a verdade, as sandálias. Mas a espada é o único elemento que você tem para guerrear. E aonde você vai usar a espada? Você vai botar a espada apontada no teu peito e cravá-la dentro de você. A espada é para matar a sua carne. A Bíblia fala que você deve fazer que a espada, ela separa juntas e medulas. Ela age como uma sonda. Ela sonda o seu coração. O que é sondar? Perfurar, afundar, mostrar para você o seu pecado. A palavra não é para você... Diabo! Não! Não! A armadura de Deus é para você, que Deus te reveste, para você pegar essa espada, que é a palavra, como diz lá, e cravá-la no seu peito e deixar lá ela mostrando para você a vontade do Senhor, matando a sua carne. Amém? A única arma, porém, é para combatermos a nossa carne, a espada. O neve-se a si mesmo. Vamos lá. Próxima pergunta. Existem pecados para a morte ou imperdoáveis? Gente, isso é um problema, viu? Pastor, mas aí também em Efésios 6:18 fala também, orando em todo tempo, com oração e súplica. Isso. No Espírito. Se olharmos 1 João 5, 16 e 17, o que está dizendo? Olha, eu peguei um versículo do Novo Testamento, na época da graça. Se olharmos 1 João 5, 16 e 17, que existem pecados imperdoáveis para a morte, a resposta é sim. Se alguém disse, ele não cometeu pecado, que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Só. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, 1 João fala que existem pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Ele fala assim, olha, se o cara tiver cometido um pecado para a morte, nem se detenha ou se insista em provocá-lo ao arrependimento. Essa é a blasfêmia? O texto não fala em blasfêmia. Não fala, né? Não fala, ele fala pecado para a morte. Então eu vou ficar com o que diz o texto. João está falando que existe pecados para a morte. Na lei, haviam também pecados para a morte? No Velho Testamento, sim. Estão lá estabelecidos no Velho Testamento uma série de pecados que eram para a morte, que estão descritos ali. Sacrifício e culto a divindades pagãs, crimes sexuais como adultério, sexo com animais, estupro, a não virgindade no casamento ou incesto. A não virgindade é quando ele dizia, ela é virgem, e não era, entendeu? Para enganar, não era quando o pai fazia esse tipo de engano. A invocação de mortos, as blasfêmias e a rebeldia aos pais. No Velho Testamento, todos esses pecados eram para a morte, e a morte era por
apedrejamento. Aí você vai dizer, então, pastor, a gente está liberado, então? Já estou com um monte de pedra aqui no meu bolso. E aí a gente pode refletir a partir quando Jesus chega para aquela mulher adúltera, que seria apedrejada, o que ele diz para os acusadores? Quem não tiver pecado. Então, apesar do Velho Testamento haver pecados para a morte, Jesus chega e pondera. Opa! E aí? João então estava errado? Se Jesus está dizendo que um pecado que era para a morte, como adultério, Deus não aplicaria a aplicação da lei, primeiro João estaria errado? A salvação, irmãos, nós a recebemos pela graça, mediante a fé. Logo, nós obtemos também o perdão, mediante a fé. Qual então é o pecado que é para a morte? É quando nós abandonamos a fé. Se você perde a fé, perceba, eu não estou falando sair da igreja. Se você perde a fé, se você deixa de acreditar no Senhor, você está cometendo um pecado para a morte. Se você deixa de crer em Deus, se você deixa de crer na obra redentora de Jesus, que Ele morreu pelo seu pecado, que o sacrifício de Jesus foi suficiente para lhe perdoar, se você deixa de acreditar nisso, você está cometendo um pecado para a morte. Apostasia. Oi? É apostasia, né? Vai acabar caindo naquele texto que a gente vai falar daqui a pouco. Então, abandonar a fé. Pastor, pois não. Os ateus também? Pecado para a morte. Calma. Mas o ateu nunca acreditou. Então vamos pensar assim: o cara era ateu, passou a acreditar e depois deixou de acreditar para ser ateu novamente. Aí sim seria um pecado para a morte. É bravo. Entendeu? Outro dia eu estava conversando com uma senhora. Aí ela falou assim: não, pois nasci na igreja presbiteriana, cresci na igreja presbiteriana, uma bênção, igreja presbiteriana. E você está congregando hoje? Não, hoje eu vou ser Xenoye. Nada contra a religião Xenoye. Contudo, são, digamos assim, concepções religiosas totalmente diferentes. Ou seja, a religião Xenoye é uma religião oriental e não é a religião cristã. Então ela deixou a fé cristã para seguir uma outra fé. À luz das Escrituras, ele está abandonando a fé cristã para seguir uma outra religião. Isso poderia ser um pecado mortal? É como a pessoa Pois não. da fé cristã e para o espiritismo. Olha lá, invocação dos mortos. Invocação de mortos. Essas coisas. Por essas coisas. Não digam para vocês, não digam que é impossível. Nossa, quantos casos eu encontrei assim, gente. Pois não. Os orientais devem pensar a mesma coisa. Da gente para cristã começou Sim, a de morte. algum pecado para eles mortal, na concepção isso aí errada já- deles. Né? Essa semana eu vi, foi aquela marcha para Satanás de 2016, né? Aí com esse negócio de política, atribuindo à esquerda, né? Na verdade era um negócio de Satanás mesmo. E aí, eles falando lá, né? Ei, Satã é nosso rei. E também mandando Jesus, entendeu? Então, eu só pensei nisso. Acontece que, vamos dizer assim, um cara que era essa linha, mas que nunca conheceu a Jesus, ele não pode se converter? Pode. Então ele não cometeu um pecado para a morte. Ou então foi a Maria vai com as outras. Agora, se ele estava na igreja do Senhor
servindo ao Senhor, e ele foi para lá, aí a condição fica diferente. Realmente. Voltou para o próprio vômito, né? Exato. Então, e aí, exatamente, esse texto vem a trazer o último ponto aqui, que é a apostasia e blasfêmia contra o Espírito Santo. Que são dois textos que muito cristão teme. O que fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo está em Mateus 12:31, que diz que Jesus dizendo que todo pecado seria perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Hebreus 6:4-6, que fala a respeito daqueles que experimentaram o dom do Espírito Santo, experimentaram a graça, conheceram profundamente e abandonaram, crucificaram Jesus novamente, sendo impossível ao arrependimento. Acho que o segredo está aí mesmo. Né? Fala impossível. Impossível ao arrependimento. Então, vamos discorrer alguma coisa sobre, primeiro, o texto de Mateus 12, tem os seus correlatos que estão nos outros evangelhos, tá? Quando Jesus falou a essa respeito de blasfêmia contra o Espírito Santo, foi porque chegaram os fariseus e disseram que as obras que Jesus fazia eram as obras de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Só que a gente precisa só contextualizar um pouquinho. Beelzebul não é necessariamente o príncipe dos demônios. Beelzebul era uma divindade cananeia. Era o deus das moscas. Isso que significa a palavra Beelzebul. Era o deus das moscas. Era uma divindade cananeia. Vamos lá. Existe alguma outra divindade sem ser o nosso Deus? Não. Não existe. Então, quando a gente pensa, quando alguém atribui a inexistência do Espírito Santo, ela está tratando o Espírito Santo como se fosse Beelzebul, uma divindade que não existe. Esse era o conceito que está presente no texto lá na cabeça dos fariseus. Quem falou isso foram os fariseus. Os fariseus compreendiam algum Deus além de Jeová, Yahvé? Não. Nenhuma divindade de nenhum povo pagão era visto como uma divindade. Eles eram vistos como um ser qualquer. Quando eles atribuem a Jesus, chamando que eles estavam fazendo aquilo por Beelzebul, estava falando em outras palavras, esse Jesus está fazendo isso, é uma enganação. E essas obras que ele está fazendo é a obra de um ser qualquer, mas que não é Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo, então, é uma negação à ação do Espírito Santo. Agora, não podemos esquecer, quem é o blasfemado aí nessa história? Hein? É o Espírito Santo, certo? Ele que não é o ofendido, amém? Então, quem é que vai se sentir ofendido nessa história? Quem é que vai falar? O Espírito Santo. Não compete a nenhum de nós aqui ficar dizendo, esse pecou contra o Espírito Santo, aquele não, esse pecou, aquele não, esse pecou, aquele não. Quem vai fazer essa ação será o próprio Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo vai agir nessa situação? Por que é um pecado que não é perdoado? Porque a Bíblia fala que lá, eu deixei ali,
Em João, no capítulo 16, Jesus fala, de 8 a 11, que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é quem? O Espírito Santo. No momento que o Espírito Santo, então, se sente ofendido, blasfemado, o próprio Espírito Santo falou: não vou mais convencer você, meu amigo. Você vai ficar, então, na sua incontinência, sem arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão. E sem perdão, não há salvação. Entenderam? Passou até aqui. E o texto de Hebreus, capítulo 6. Diz respeito a judeus, esse é o contexto, é claro. O livro de Hebreus foi escrito a judeus. Diz respeito a judeus que experimentaram tudo aquilo de Deus, experimentaram a salvação, experimentaram o dom da graça, e voltaram ao judaísmo. Eles experimentaram tudo o que diz respeito à graça, à salvação, e voltaram ao judaísmo, ou seja, negaram a fé que tinham e voltaram à fé anterior. Abandonaram a fé que experimentaram em Cristo e voltaram à fé anterior. É isso que o texto está falando. Ele não está dizendo das pessoas que deixam de congregar, ou das pessoas que comecem a cometer algum tipo de pecado e saem da comunhão da igreja. Ah, fulana estava lá, separou, foi para o mundão, começou a se prostituir, ia todo mundo com homem, então ela foi, abandonou a fé, ela era batizada pelo Espírito Santo, ela tinha dons, ela profeta aqui na igreja, ela blasfemou contra, ela se enquadrou no texto de Hebreus 6. Se amanhã essa mesma senhora, essa mesma pessoa se arrepender, significa claramente que não. Por quê? O texto de Hebreus 6 fala que é impossível voltar ao arrependimento. Esse exemplo, você deve conhecer algum? Eu conheço. Então significa que o texto não está falando de conduta moral ou de prática de pecado. O texto está falando, porque lá no fundo ela sabe que ela está pecando, ela sabe que está longe de Deus, ela sabe que está desagradando a vontade do Senhor, e ela sabe que aquilo é errado diante do Senhor. Ela não está dizendo, dane-se Deus, ou ela não está dizendo, não, agora isso que antigamente eu achava errado, não tem nada a ver, agora é certo, eu posso fazer isso à vontade. Não é isso. Porque se a pessoa começar a pensar assim, aí ela estaria negando a fé. Mas não vou dizer a palavra apenas, mas se for questões voltadas a condutas morais que a Bíblia reprova, isso não é suficiente para dizer que essa pessoa é impossível ao arrependimento. Passa a ser impossível o arrependimento se essa própria pessoa passar então a negar a fé. Combater dizendo, não, eu agora faço isso e a Bíblia está errada e Deus não existe e enfim. Percebe? Que aí não está ligado a questões de conduta moral, mas voltado a questões de fé. Você quer falar alguma coisa, Tim? Não, eu acho que é aquilo que o senhor colocou no início dessa fala, né? Acho que é uma coisa que só o Espírito Santo pode dizer. Exato. E aí, se ela vier a se arrepender, significa que ela não abandonou a fé e o Espírito Santo a convenceu do pecado. Se ela não vier a se arrepender, significa então, ao contrário, que ela negou a fé,
aquela conduta moral foi acompanhada de uma negação de fé também. Pois não. Eu lembro na minha juventude ficou marcado isso, né? Um jovem líder, né, de jovens da igreja, um camarada era muito usado. Eu sei que ele foi para o mundo, e aí lá no mundo tal, o carro capotou dele e caiu na lama. Caiu na lama. E ele absorveu aquele negócio, e eu sei que as últimas palavras que ele falou foi o seguinte: ó, fale para ele que eu sou crente e tal, entendeu? Confessando que, mesmo naquele estado, ele era um crente. Quer dizer, ele morreu? Morreu porque... Essa infecção. Aí a gente vai saber, quando chegar na glória, se ele estará lá ou não. Exatamente. Se estiver lá, se você encontrar com ele, é sinal que ele se arrependeu. É sinal que ele foi salvo. Se não... O valor do arrependimento, né? O poder do arrependimento. Mas é aquele negócio, né? É uma oportunidade. Então, o que eu digo, o que eu acho que nós temos que ter em mente é o seguinte: primeiro, você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Se vocês têm ouvido a voz do Espírito Santo e obedecido, é sinal que o crente é essa pessoa, por pior que tenha sido o pecado por ele cometido, ele não blasfemou contra o Espírito. Porque no momento que ele não mais ouvir a voz do Espírito, aí sim, como diz, a giripoca vai piar. Pastor, e mesmo quando a pessoa está buscando a Deus para receber o dom do Espírito Santo, fala em línguas, né? Sim. Se a pessoa está buscando ali, não há salvação da pessoa? Não, de forma alguma. A salvação não vem por você falar em línguas ou não. É uma decisão. Não, se a pessoa recebeu o dom de línguas, significa, se ela não tiver recebido o dom de línguas, significa que ela não será salva. Muito pelo contrário, porque o que Paulo fala lá em Gálatas? Que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Não é por aquilo que você faz ou o dom que você recebeu. Eu perguntei isso porque eu não estou duvidando, não. Não, eu sei que eu estou dizendo. Eu vi uma pregação, né? Pois é, o cara que pregou isso, ele precisa rever algumas coisas nas luzes das Escrituras. Eu posso dar um testemunho pessoal. Ao aceitar Jesus Cristo com 16 anos e buscando o batismo com o Espírito Santo, a minha experiência com o Espírito Santo não foi uma experiência com dom de línguas. Eu só fui receber dom de línguas 8 meses depois. E eu tive uma experiência sobrenatural com Deus? Tive. E Deus falou comigo, usou uma irmã e falou assim: olha, estou lhe dando o dom da palavra. Eu pedi prova e Deus me deu a prova. Me colocou na frente do auditório do Colégio Militar de Brasília, onde era aluno, e eu na frente de 2.000 alunos, fiz um testemunho, contei um testemunho daquilo que Deus tinha feito na minha vida, e o auditório ficou em pé, e eu vi que aquilo só aconteceu porque foi a ação sobrenatural do Espírito de Deus na minha vida, através do dom da palavra, convencendo aqueles alunos que eram colegas meus, e eu só tinha 16 anos de idade. Foi uma demonstração viva que eu vi, que havia um dom sobrenatural na minha vida, que eu não poderia como não dizer que não era dom sobrenatural, não era dom do Espírito. Primeiro, porque está na palavra, está escrito a existência desse dom. E segundo, houve a manifestação, a evidência de que aquilo, de uma forma sobrenatural, aconteceu. Não tinha como contradizer. Não tinha como. Eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu não acredito nisso não. Aquela irmã, ela profetizou na carne. Eu falei isso para Deus. Se isso é verdade, o Senhor tem que me provar. E Ele me provou. Eu quero que o Senhor me manifeste se isso é de fato. Faça isso. Eu quero ver alguma coisa que testifique essa palavra que eu recebi. E eu vi aquilo como uma confirmação. Você vê como Deus é misericordioso com os Tomé, né? Ô Jesus, bota Tomé nisso, mano. Pois não. De línguas é muito, né, polêmico, né? Porque
tem uma passagem, eu não me recordo agora qual é, não sei se é em Romanos, que Paulo, em vez dele incentivar, né, línguas, ele dá uma orientada. Coríntios. Pra, Primeiro Coríntios, né? Que o apóstolo, Ele orienta, não é o tema da mas nossa faz- aula, mas só para colocar, se permite responder, ô Venâncio? Então tá bom. Eu lembrei. O fato é que o apóstolo Paulo, ao falar sobre a questão do dom de línguas, ele coloca, como todos os dons do Espírito, os dons do Espírito são de quem? De quem? Do Espírito. Você não tem dom nenhum, meu amigo. Tudo que flui em você é do Espírito. E qual é o propósito que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12 sobre a razão do dom? A razão do dom é para trazer edificação para o corpo, para a igreja. Se aquele dom de línguas que você recebeu, Deus deu para você, pense que esse corpo, esse dom é para você abençoar a sua vida, que o apóstolo Paulo fala que o dom de línguas é um dom que a pessoa ela é abençoada por ele, mas o dom vem com o propósito de você abençoar a igreja. Se você receber algum dom e não trouxer crescimento, edificação na vida dos irmãos, não valeu de nada. Porque não adianta você estar falando um dom de línguas se as pessoas não estão entendendo. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 13, que ele fala que me adianta falar a língua dos anjos e não há compreensão, seria como um sino que retine. A mesma coisa, blém, blém, o dom de línguas. Blém, 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 blém. Por isso fala, a intérprete está tendo edificação? Opa, continua. Está edificação no corpo. Não, isso ele fala em 1 Coríntios 14. Não está tendo? Se cale, fale com você mesmo, que você vai estar sabendo, apenas edificando a si próprio. Oi, pois não? Não, mas estou falando, se não tiver amor, então fala. E todos ele fala, né? Se não tiver amor, o que me adianta falar? A língua dos anjos. Seria como um sino que retine. Então o dom de línguas, sem tradução, é como um sino que retine. Porque ninguém entende aquilo que ele está falando. Assim como um som. Então é melhor você calar. Então, quando a pessoa fala o dom de língua e não tem amor, é como se não tivesse nada. Também, exato. Não tem. Aí o cara vai estar numa língua, está gritando no irmão. No ouvido dele, né? Aí cadê o irmão bota a mão no ouvido assim, ó. Né? Misericórdia. Né? Acabou o amor dele, né? Mata o candidato. O candidato pode. Irmãos, então a gente está encerrando esse nosso curso sobre a martiologia. Perdoe se eu avancei algum tema fora do conteúdo, tá certo? Previsto. Se você, Venâncio e a liderança da igreja, sinta-se à vontade a fazer as contraposições, caso eu tenha abordado de forma não convergente com a visão da igreja, mas eu procurei ser o mais, digamos assim, aberto possível, tentando atender as principais concepções teológicas no campo da martiologia. Repito, não sou expert em pecado. Por favor, não pensem nisso. Vamos chamar o Luiz porque ele é expert em pecado. Não sou expert em pecado. Sou um grande pecador. Deixa eu perguntar uma coisa. Pois não, minha irmã. Você tira uma dúvida aqui para mim. Se eu souber responder, não sei também é a resposta, tá? Ainda é sobre o dom Sim. de língua. A pessoa tem o dom de línguas e ela mesma interpreta aquela língua, ou outros têm que interpretar. Qual é o certo aí? Os dois. Os dois. Porque é possível que alguém tenha o dom de interpretar e não falar. Porque o apóstolo Paulo fala, se você fala em línguas,
busque em Deus o dom para interpretação. Ah, sim. Então, tira. Tá certo? Seriam os dois. Porque eu já vi Uhum. uma certa denominação aí que eles não aceitavam. Que a própria pessoa que tivesse dom da língua, né, Uhum. interpretasse. Que tinha que ser outra pessoa interpretar. Que Não, eles não aceitavam. não é que o apóstolo Paulo Era diz. difícil, viu? Mas eu, assim, eu não vou brigar com o irmão por causa disso, sabe? Se eu estiver nessa igreja ou congregando nela, por amor a esse irmão e por amor a esse corpo onde está envolvido, eu guardaria a minha opinião comigo mesmo e para manter a comunhão Não, mas com o corpo, porque essa é uma questão de amor. Ela é maior, por isso que eu falo aí em 1 Coríntios 13, o amor é maior do que todos os dons. E para manter o amor, a comunhão, se eu tiver que abrir mão de algum preceito, ideia, concepção, a gente tem que abrir mão. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Você também. Muito obrigado a todos pela atenção. Estamos encerrando então esse curso. E aí eu estarei postando os slides com o YouTube para vocês o quanto antes. Muito bom. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.